mercado, na sua avaliação, está precificando corretamente o tempo necessário para a inteligência artificial gerar lucros relevantes para essas companhias? Bom, ótima pergunta também. Eu acho que ainda tem muito desencontro de informações, eu acho que ainda existe sim uma especulação muito grande, porque apesar de tudo que tem acontecido nos últimos 2 anos, ainda é muito pouco tempo devido à velocidade com que as coisas acontecem. Não deu tempo de estabilizar, não deu tempo de respirar, não deu tempo de fato, definir modelos de negócios sólidos que consigam ser assertivos nas suas projeções. Então ainda tem muita especulação quando a gente fala de retorno. Boa parte do que eu comentei aqui, os resultados de Meta e que a gente vai ver e Microsoft no início da próxima semana, ainda tem muita especulação em cima, mas acaba tendo uma convergência. Todo mundo está caminhando para a mesma direção. Então, o que vai, de fato, determinar alguma predominância ou ter uma precificação um pouco menos especulativa é quando essas soluções de fato estiverem um pouco mais estáveis, mais empresas, mais organizações, mais pessoas consumindo esses produtos e através deles conseguindo gerar valor para os seus próprios negócios dentro das suas próprias indústrias. Hoje ainda tem muita gente começando a adotar, começando a aplicar aquele conceito do AI first. As empresas estão entrando assim meio que no modismo, porque já entenderam que não dá para ficar sem, mas ainda são muito poucos que já entenderam e conseguiram incorporar isso e estão gerando valor real dentro dos seus negócios. Então acho que ainda precisa de um tempo de maturação para a gente conseguir ter uma precificação mais real e menos especulativa. Perfeito, vamos acompanhar, né? A própria Alphabet, né, o CEO da companhia, divulgou que hoje a inteligência artificial já faz parte de praticamente todas as áreas da empresa, né? E a gente vê que quem sai na frente ali consegue surfar melhor quando a gente olha os movimentos das ações. Até aproveitar essa deixa, o Acílio, entre as 7 magníficas ali, Nvidia a que mais está conseguindo melhor surfar, que é a melhor que se aproveita, é que está na frente dessa corrida hoje. Você encontra alguém próximo aí à Nvidia nessa disputa? Eu acho que como provedor de infra, né, de hardware, ainda não. Acho que ela ainda está ali no seu oceano azul, ainda acho que vai continuar azul por um bom tempo, justamente aí pelas provocações que você fez, por exemplo, a Intel, que, digamos assim, está na mesma área, não conseguiu, não perdeu o momentum ali de fato entrar e investir. Então acho que ainda tem ali um espaço muito grande para a Nvidia explorar esse oceano azul que ela construiu. Agora, os provedores de soluções, e aí a gente entra Alphabet, Meta, Microsoft, a própria AWS também, eu acho que ali a gente já tem uma competição mais acirrada. E eu acredito que isso é muito saudável, porque a competição entre eles vai gerar mais serviços, mais produtos, e a competitividade acaba entregando produtos mais acessíveis, com preços mais competitivos também para o consumidor, seja o B2B, né, as empresas, seja o consumidor final, a gente que vai se usufruir dessas evoluções. Então acho que tem 2 grandes universos ali, mas a Nvidia, como é o grande provedor de hardware hoje, acho que ainda tem um espaço gigantesco para continuar crescendo. Perfeito. Acílio, muito legal conversar contigo aqui no nosso Tarde TC News. Um forte abraço a você, um bom final de semana e até uma próxima, Acílio. Muito obrigado, Medina. Um abraço para você, para a Mari e para toda a alta. Eu sempre digo que a gente tem aqui uma audiência muito qualificada. É sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima. Perfeito, Acílio Marinello aqui conosco, sócio fundador da Essentia Consulting, comentando conosco essa temporada de balanço nos Estados Unidos, que semana que vem segue, semana que vem inclusive, né, algumas companhias divulgam na quarta-feira, que é super quarta, então além da decisão de juros, tem resultados ali, se não me engano na quarta-feira também, a gente traz os destaques aqui pra você, faltando 10 minutinhos para 6 horas da tarde. Bom,
Daqui a pouquinho o Richard Rodrigues, em 10 minutinhos da participação do Richard. Então a gente aproveita esse momento para dar uma atualizada no mercado, né, ô Mari? Medina, o meu Ibov já fechou sim, mas o índice futuro segue operando e o dólar futuro também. O índice futuro neste momento, 134.315 pontos, é uma queda de 0,23%. O dólar futuro em R$ 5,570 sobe 0,73%. E lá nos Estados Unidos, né, Mari, as Treasuries, vamos analisar como que estão os títulos do Tesouro Americano, Mari? As Treasuries dos Estados Unidos, as Treasuries de 2 anos, no caso, continuam lateralizadas aos 3,921% ao ano. As Treasuries de 10 anos continuam caindo 2 pontos base aos 4,386% ao ano. E as Treasuries de 30 anos seguem caindo 2 pontos base também aos 4,926% ao ano. E aproveitando, vamos dar uma passada nas criptomoedas. O Bitcoin está caindo 1,23% aos 117.192 dólares. Ethereum está caindo 1,23% aos 3.691 dólares. Medina? Obrigado, Mari. Pois é, criptoativos não param, né? Eles vão aí sempre, por isso que é importante você acompanhar aqui no nosso Tarde TC News esses destaques. Mari, hoje os papéis da Petrobras encerraram a sessão numa levíssima alta de 0,13%. Isso eu falo dos papéis preferenciais, R$ 31,98, que terminando a semana numa valorização de 3,19%. Você tem aqui pra gente um relatório que fala da Petrobras, um relatório do BTG, né, Mari? Exatamente. As ações da Petrobras têm sido negociadas com múltiplos bem abaixo de outras petroleiras da América Latina, de acordo com o relatório, como a petroleira argentina YPF e a colombiana Ecopetrol, e, portanto, contam com um espaço para forte valorização, que pode vir à medida que o mercado comece a precificar as eleições de 2026. Embora relatando que a percepção de investidores quanto à Petrobras se deteriorou significativamente nos últimos meses, diante de maior pessimismo com ativos ligados à commodity no Brasil, o BTG disse que está indo contra a corrente, reforçando uma visão positiva fora do consenso sobre a companhia estatal. Entre fatores que sustentam o otimismo do banco de André Esteves, estão expectativas de produção da Petrobras acima das metas de 2025 e 2026, investimentos potencialmente menores que previsto no plano estratégico e ausência de risco de aquisições relevantes no radar, além de uma política de preços que continuou racional e livre de interferências políticas e dividendos atrativos de 10% a 12% ao ano. Fora a política. Atualmente, a estatal brasileira negocia com múltiplo de valor da companhia sobre EBITDA de 3,6 vezes para 2025, contra 4,3 vezes da Ecopetrol e da YPF, a Argentina, também estatais e da mesma região. De acordo com os analistas, se a Petrobras convergir para múltiplos similares, isso implicaria potencial de alta de 45% ante os níveis atuais. Outros fatores também, o plano de negócio da Petrobras de 2025 a 2029 considera preços do petróleo Brent de 83 dólares por barril em 2026, caindo gradualmente para 68 dólares em 2029, o que parece otimista ante os níveis atuais apontados pelo BTG, que avaliam que a geração de caixa abaixo do previsto do planejamento original vai obrigar a empresa a cortar investimentos em algum momento. Também não há expectativas de que a Petrobras se envolva em aquisições relevantes. Uma recompra da Vibra seria altamente improvável devido a restrições impostas na privatização da antiga BR Distribuidora. A eventual investida em etanol prometida pela empresa seria uma participação minoritária que não vai exigir muito capital, segundo o BTG. A política de preços da Petrobras, que por muito tempo foi preocupação para o mercado financeiro, parece continuar estável e racional, ajudando a sustentar a projeção de que a empresa conseguiria pagar dividendos entre 10% e 12% de treasuries, mesmo sob cenários conservadores de preços
preço do petróleo, entre $55 e $65 por barril. Na contramão de Santander e Bank of America, que nos últimos meses cortaram a recomendação das ações da Petrobras para neutra, o BTG reiterou visão de compra para o ativo, com preço-alvo de $15 para as ADRs. Anteriormente era de $12,36 na cotação de ontem, Medina.